I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Boas, malta, estamos de volta, nós e o futebol, e hoje vamos falar daquilo que aconteceu esta semana. Tivemos o primeiro jogo oficial da época, Benfica-Porto para a Supertaça, e também este fim de semana começa o nosso campeonato português e outros campeonatos, mas hoje vamos falar mais do futebol em Portugal e vamos começar por aquilo que já aconteceu. Primeiro jogo oficial da época, Supertaça. E podemos, pá, para já dizer que não temos hoje o António Passos Leite, ainda não é desta que regressamos os três, não está fácil, mas em breve as coisas vão voltar ao normal, esperamos. Mas pronto, estamos cá hoje, eu e o Bruno, para falar um bocadinho do que aconteceu na Supertaça e do que é que esperamos aqui nas primeiras jornadas do nosso campeonato. E vamos fazer um episódio também de previsões como temos vindo a fazer, mas vamos fazer quando tivermos os três em breve. Também acho que não faz mal se já tiveres jogado uma jornada ou duas, não é por aí. Depois já vamos tratar disso. Portanto, vamos começar pelo que é importante. Supertaça. O que é que tu achaste, também enquanto portista, vá? O que é que estavas à espera? Se achas que o Porto foi de acordo com as tuas expectativas ou não? Independentemente do Sim, resultado, principalmente o início do jogo, assim, principalmente a primeira parte. eu até ia exatamente por aí, aquilo que eu estava à espera. Eu não estava à espera de um Porto tão forte, sabia que íamos ter que entrar fortes para uns 15, 20 minutos, que é o que o Sérgio Conceição nos habitua. Na primeira e na segunda parte, os primeiros minutos são sempre muito fortes. O problema do Porto foi a eficácia. O Porto entrou muito forte mesmo, o Benfica não apareceu ao jogo na primeira meia hora. Na realidade, o Porto abafava todas as saídas de bola do Benfica. Acho que isso também se deveu um bocado, culpa do Roger Schmidt, estratégica, porque vimos na segunda parte, através de Musa, a conseguir disputar as primeiras bolas para depois haver jogadores perto para ganhar as segundas, e isso foi muito importante, porque todas as bolas longas que o Benfica metia, o Porto ganhava. O Porto encaminhava muito bem a pressão, o Benfica era obrigado a bater, e a partir daí o Porto conseguia iniciar a construção. Claro, o Porto muito mais forte na transição e com capacidade pelos corredores de criar perigo. O problema é que nunca foi capaz de os finalizar. Eu gostei muito da primeira parte do Porto. Acho que foi uma primeira parte que poderia dar outras coisas ao jogo. O Porto podia ter feito o golo, o Porto podia ter, não diga acabado ali com a final da taça, mas podia estar um passo mais à frente. E uma das coisas que mais me surpreendeu foi o facto do Benfica ainda não ter aprendido, isto olhando só apenas à primeira parte, ainda não ter aprendido o Roger Schmidt de como é que o Porto joga e de se ter adaptado. Por outro lado, a segunda parte foi completamente o contrário. Pá, e senti um Porto muito, muito fraco no início da segunda parte, onde costumamos ser fortes a entrar, e não vi isso. E vi o Roger Schmidt a mexer bem, com o Musa que veio dar muita coisa ao jogo, parecendo que não veio dar coisas ao jogo, e a própria forma de pressionar também foi mais benéfica ao Benfica, e o Porto também perdeu depois fôlego. O Benfica foi ganhando bola, e a partir daí sabemos que o Benfica em organização é mais forte que o Porto, e é o que é, a realidade é essa, e o Benfica depois acabou por fazer quando teve a oportunidade. Não foram dois lances extraordinários, não foi um amasso do Benfica na segunda parte, mas foram superiores, souberam aproveitar quando tiveram os momentos certos. Pá, a realidade. Sim, eu concordo. Eu até fiz um vídeo para o TikTok a falar sobre isso, que eu estava à espera que o Porto entrasse mais forte e ainda mais quando o Benfica entrou sem ponta de lança. Eu acho que o Benfica sem ponta de lança fica apenas com a opção de jogo interior, e eu acho que o Porto fechou essas opções. O Benfica não conseguiu jogar por dentro, era obrigado a jogar na largura e depois daí não conseguia sair porque não tinha ninguém na frente para disputar bolas longas, não tinha ninguém para disputar profundidade, cruzamentos não os podia fazer porque era o Orsens o avançado, como não era o Rafa. Por isso, acho que o Benfica também, para além do Porto normalmente entrar melhor, o Benfica prejudicou-se a si próprio um bocadinho. Mas é isso, estás a dizer. Acho que o Porto teve melhor na primeira parte. Acho que o Benfica ainda teve ali dos 30 aos 40. O Porto cobrou um bocadinho, o Benfica conseguiu subir um bocadinho as linhas, mas nunca conseguiu criar perigo e teve sempre uns buracos estranhos, no meio campo e na defesa, que o Porto não conseguiu aproveitar.
não só não fez golo, como acho que podia ter criado oportunidades melhores. Acho que, Uhum. acho que Sim. na frente o Porto teve infeliz na primeira parte e acho que na segunda parte a mim não me surpreendeu a entrada do Benfica porque eu acho que as alterações eram um pouco óbvias. O Musa tinha de entrar, o Jurasek tinha de entrar por causa do amarelo e tinham que sair dois jogadores por causa pronto, da história dos amarelos. O Benfica tinha sete amarelos, acho eu, ao intervalo. Não, tinha 4, o jogo todo é que tinha 7. É isso então. Por isso ele tinha que tirar, porque tinha os dois laterais amarelados, tinha que tirar alguém com amarelo, trocou o lateral e a entrada do Musa era óbvia, fez-me alguma confusão como é que o Sérgio Conceição não preparou isso melhor, não só no intervalo, mas mesmo eu acho que o Porto estava preparado para o Musa jogar, teoricamente deveria estar, e parece que na segunda parte entrou para outro jogo, entrou para um jogo em que o Musa não ia estar lá e pronto, e depois o Musa, para além de estar fresco, para além de ser um cavalo, conseguiu lutar com todas as bolas com os centrais do Porto, inclusive um dos golos sai exatamente de uma bola que ele disputa com o Pepe, sobra para o Rafa e depois é o gol do Musa, o segundo gol, e depois o Musa faz o gol. Por isso acho que aí fez a diferença. E depois eu acho que ofensivamente acho que o Benfica tem mais qualidade individual, nomeadamente quem marcou o primeiro gol, que posso já aqui dizer, eu acho que o Diogo Costa foi mal batido. Só se Foi. vê na repetição. Foi. Mas o gol é estranho porque ele está lá e a bola A bola passa-lhe passa-lhe por cima da mão. passa por Ele, ele, entre a tem, luva. ele ali tem que dar essa patada para fora. Não sei se foi excesso de confiança, não sei se foi falta de timing, mas ele Por ali não acaso, pode sofrer aquele gol. acho que ele não fez um bom jogo. Eu vi que ele teve a pior percentagem de passes da sua carreira no Porto A, em jogo. Acho que só acertou três passes, uma coisa assim. Até acho que um dos golos, o primeiro golo, sai de uma saída do Porto. Não é culpa direta do Diogo Costa, mas sai de uma saída do Porto. E eu acho que na segunda parte vimos exatamente o que o Porto costuma fazer ao Benfica, aquele abafo que o Porto costuma fazer na pressão. Vimos o Benfica fazer um pouco ao Porto, nomeadamente o primeiro gol sai daí, de uma pressão do Coxo, e acho que a diferença é que na primeira parte o Benfica estava a fazer pressão apenas com um jogador, que era o João Neves, era o único jogador que estava a conseguir fazer pressão, e na segunda parte fez pressão enquanto equipa, e isso é muito mais benéfico, e também muito por ter o Musa na frente. Ainda bem que tocaste nisso do Diogo Costa, porque é assim, eu concordo contigo quando dizes isso, que o Diogo Costa não fez um bom jogo. E o Porto teve muitos problemas durante o jogo, e até posso enumerá-los daqui a um bocadinho, mas esse aí foi um grande fator. Porque é que ele falhou tantos passes? Se nós olharmos ao jogo, o Benfica teve bem, não pressionou muito alto, permitiu o Porto sair. O problema é que o Diogo Costa é melhor que os pés, que o Pepe e que o Marcano. É o problema do Porto. E o Porto não tendo construção atrás, o Porto não tendo capacidade de sair em progressão e sair em passe através dos centrais, através do lateral esquerdo, não é? Que temos três gajos atrás que para construir já começa a dificultar. O Marcano ainda tem alguma capacidade, mas também depois é fácil fazer a pressão. O Diogo Costa acaba por tentar ser ali o protagonista de tentar servir os jogadores da frente e quebrar linhas. E o problema é que o Benfica estava bem, estava confortável, com a linha de 4 atrás e disputava as bolas a partir daí. Para nem falar depois, quando entrou o Fran Navarro e o Tony Martínez, que o Porto não ganhou nenhuma bola. Foi horrível. E aí isso era o outro ponto que eu ia tocar, que é o facto de olharmos a uma equipa do Benfica bem composta. Se olharmos às individualidades, a equipa tem profundidade, tem mais do que várias opções para cada posição e confiáveis. Temos jogadores que o ano passado foram titulares, neste momento estão no banco, temos jogadores que vêm por milhões para garantir um lugar na equipa. Olhamos para o Porto e a coisa não mudou. Temos 11 jogadores exatamente iguais, temos duas contratações, uma não jogou, a outra entrou, não se viu. Pá, então posso pegaste num vídeo no TikTok e dizer que o Porto está a fazer boas contratações. O Porto não está a fazer mais contratações, é verdade. Mas o Porto não está a ir também ao essencial, que são os laterais. O Porto neste momento precisa de dois laterais. O Sim. PP não é lateral e o Porto, se quer crescer no jogo, tem que o pôr mais à frente. E neste momento está a perder muito com ele lá. Não é que ele não seja um bom lateral, porque ele está a fazer jogos inacreditáveis, sendo que ele é extremo ou interior. Ele está a fazer jogos inacreditáveis ali. Mesmo no momento defensivo, ele tem estado muito bem. Mas o problema é que também não podemos continuar com o Zaidu à esquerda. E se é o Zaidu, se é o Vendel, eu não quero saber. Isso pode ser uma opinião minha, achar o Zaidu pior. O Zaidu é melhor a defender. Se calhar nestes jogos vai compensar mais. Mas não é questão de ser assim tão melhor a defender, é compensa pela rapidez. E um jogador
que é melhor noutro desporto, como atletismo, do que em futebol, opá, já E a deixa um questão bocado é a que desejar. não se fala, pelo menos, pá, eu também não estou muito atento, mas estou atento o suficiente, não se fala de nenhum lateral para o Porto. Fala-se de homens para a frente, médios. Não, fala-se de dois laterais, os dois laterais do Boa Vista, o Malheiro para a direita e o Bruno Onier, não sei o segundo nome dele, um Bruno, não sei das quantas, para a Pois a questão esquerda. é que eu acho que o Porto precisava de contratar jogadores para serem titulares já. E lá atrás do Boa Vista, Pois é isso. Vamos ver o que é que vai dar. Eu também não me acredito muito que eles cheguem para se afirmarem. Uma coisa é ainda terem aí uma longa caminhada e daqui a 2 ou 3 anos ainda começam a aparecer. Agora, afirmarem-se já, eu não me acredito. E continuar com o Zaido para mim inadmissível. Aquele ele acaba por entusiasmar pela velocidade que tem, pela largura que consegue dar no corredor, mas depois ele chega ao último terço e é um cruzamento para fora, é um passo mal feito. Quando recupera bolas na linha defensiva para entregar, ou faz um passo para trás e é seguro, ou então se faz um passo para a frente a bola para o Benfica. Pá, é complicado. É complicado e é duro de ver porque é um jogador que realmente trabalha muito e tal, mas é preciso também ter qualidade. Não, já que estavas a não falar dá aí só para das isso. mexidas que cada um fez, e começando pelas mexidas do Conceição, hum, o que é que eu não vi a pré-época do Porto, eu pelo menos vi pouco. Eu sei que o Romário Baró jogou e fez uma boa pré-época, e inclusive fez uma boa época o ano passado, mas eu fiquei um pouco surpreendido dele ser opção para um jogo destes e foi das primeiras opções a sair do banco. Achas que ele vai ser opção ao longo da época? Porque o Romário Barão é uma promessa um pouco que já está aí há uns anos e que está sempre a prometer e depois parece que nunca consegue se afirmar no Porto. Mas já várias vezes ele prometeu, mesmo no próprio Porto, começar a época bem, começar a época a jogar e depois acaba por cair das opções. Ou porque tem uma lesão, ou porque o Conceição é o Conceição. E achas que é este ano que ele vai conseguir fazer a época toda no Porto e a ajudar? Ou é mais um ano em que ele daqui a 2 meses já não está cá? Se eu acho, não sei. Ainda por cima o Conceição olha um bocadinho aos jogos. Como vimos, por exemplo, o Namazo no último jogo para a época faz um golo e ele mete-o a titular agora. Não é que não merece, porque eu acho que merece. Mas o Baró, por exemplo, acaba por mexer um bocado com o jogo, mas também teve ali perdas um bocado pá, que deixam um bocado a desejar ali para quem tem que jogar no meio. Acho que ele tem mais capacidade para jogar no Porto, tendo em conta o plantel que temos. Ele é melhor que o Eustáquio. Ele vai dar muito mais ao jogo que o Eustáquio. Acho que ele não tem se conseguido afirmar nestes últimos anos, porque primeiro por causa das lesões. Teve azar, teve 2 lesões graves sempre aqui depois a apanhar a pré-época e não ajudou a que ele ficasse no plantel. E por outro lado, porque ele precisava de ganhar um bocado mais de caixa no meio campo a dois para jogar, senão tinha que ser encostado à linha por fora e aí já ia ter mais dificuldades, porque também tem mais soluções. A Otávio, a PP, depois do outro lado temos Galeno e Gonçalo Borges. De qualquer forma, e eu acho perfeitamente que ele para jogar a 8 na Liga Portuguesa é mais que suficiente. É um jogador que precisa de tempo de jogo e ele nem o teve assim tanto ano passado quando estava emprestado. Acho que precisa de jogar rodeado dos melhores e vai ajudá-lo a jogar contra as equipas mais fracas, onde o Porto é dominante, onde ele vai conseguir brilhar, vai conseguir ganhar confiança e a partir daí começar a crescer ainda mais. Acho sem dúvida que é melhor que o Eustáquio, acho sem dúvida que é um jogador que encaixa no plantel do Porto e quem sabe se não é titular, porque eu não consigo ver outro médico com aquelas características de condução, de desequilíbrio, com aquele nível de técnica. O Porto não tem no meio campo dele e é importante essa diversidade de características e acho que ele só tem que ficar. Agora, tem receio porque ele efetivamente não faz um jogo assim tão bom, mas também foi lançado um bocado aos cães porque se repararmos, a maior parte das perdas dele ele está sozinho no meio campo. Aí ele e o Otávio, o Grujic já tinha saído, o seu Eustáquio já tinha saído, aí ele e o Otávio no meio, aí ele que tem que assumir a bola e ele também não é um jogador de pegar assim tão baixo no terreno e de tentar depois quebrar linhas em condução, porque senão é um risco grande não tendo ali um suporte ao lado. Portanto, eu espero bem que que o Conceição aposte nele este ano. Eu acho que o Porto está, lá está com alguns déficits no plantel e está, na minha opinião, está dependente, mas isso já não é de agora. O Porto depende de alguns jogadores, como o Otávio, e o Otávio é um jogador muito, uh, ou seja, não tem lesões, isso ajuda, porque se eu acho que se o Otávio tem uma lesão grave e fica 6 meses de fora, eu não sei o que é que acontece. Uh, e eu acho que outro jogador que o Conceição confia muito é o Taremi.
E tu estavas a falar do Fran Navarro, e atenção, o Fran Navarro é um bom jogador, acho que foi uma excelente contratação. Fez um jogo, pá, não fez um jogo, mas lá está, era um jogo muito complicado. Ainda por cima, ele entre o jogo não está perdido, mas está a descambar. E coitado, foi atirado aos cães. Mas achas que se o Taremi sair, como se fala, que o Porto tem suficiente em casa ou vai ter de ir buscar um avançado? E se for buscar um avançado, se tem que ser um avançado para titular? Porque eu acho que o Fran Navarro e o Tony Martínez são excelentes avançados, que são um pouco, eu não vou dizer desperdiçados, mas eu acho que são demasiado bons para estarem uma época toda no banco. Se eu tivesse que te dizer dos avançados qual é que deveria sair, eu diria o Tony Martínez. Pelas características que nós tínhamos, eu acho que o Tony Martínez era o jogador a sair. Acho que o Fran Navarro pode dar mais ao Tony do que o Tony, ao Porto. Acho que o Ivanilson já mostrou também ser melhor. Que foi? Tu disseste o Fran Navarro pode dar mais ao Tony do que o Tony ao Porto. Enganei, eu queria dizer ao Porto, como é lógico. Mas o Ivanilson também já mostrou ser melhor que o Tony Martínez. Agora, Taremi e Namaz são os únicos dois jogadores que podem fazer aquela posição de falso 9, aquele avançado mais recuado, em apoio, que ajuda muito mais a defender, consegue fechar uma ala, consegue fechar a três no meio, se for necessário. Na pressão é muito forte e consegue também não só marcar golos como assistir, que acho que é a principal característica do Taremi e esse jogo completo, e acho que o Namaz pode ir nesse sentido também. Portanto, saindo do Taremi, essa posição fica curta. Porque eu olhando às características do jogador, aquilo que o Porto precisa, normalmente tendo dois na frente, eu só vejo duas hipóteses. Ou o Porto arrisca com um André Franco, com um Otávio, com um Baró, ou com um PP ali como segundo avançado, quase como terceiro médio. E aí a saída do Taremi até fica bem colmatada, perdendo algum poderio físico na frente. Mas por outro lado, se o Porto não faz isso e ficando com dois avançados, eu não consigo ver, por exemplo, Fran Navarro e Tony Martínez a coexistir, não consigo ver Ivanilson e Tony Martínez, e isso vai obrigar o Porto a jogar com o Namaz e quando não o tem, fica um bocadinho sem soluções. Acho que a proposta pelo Taremi é boa, a partir dos 25 milhões acho que será um bom valor, que é o que se fala, mais ou menos. Sendo que tem 30 anos. Não sei, o Porto tem que fazer algumas vendas, tem que caixar dinheiro. Se Tem o algumas Taremi situações para resolver. Sim, é isso. E se o Taremi parece ser a escolha certa para ir embora, eu sei que o Conceição conta muito com ele. É um jogador que entrega tudo dentro de campo e depois ofensivamente também os números falam por si. Agora, eu não tenho visto uma pré-época boa do Taremi, não tenho visto este primeiro jogo do Taremi, também não foi nada de especial. Acho que só assustou Pá, 3 passos. Eu vi uma estatística, aos 65 minutos ele tinha 9 passos, três certos. pá, 33%. sim, é difícil também olhar assim nas estatísticas, mas eu não sei o que Claro. é que se passa, não sei se é algo que está na cabeça dele, se ele nem ele próprio sabe se vai sair ou não. Isso são sempre coisas a especular, mas eu acho que se calhar está na hora. Está na hora de sair. O Porto tem mais quatro avançados, não sendo o Tony a sair, tendo esta proposta pelo Taremi, pá, o Porto tem mais quatro opções ali para a frente. Acho que tem que jogar com elas. Não sei o que é que eles vão fazer agora. E eles, se venderem, pá, que consigam encaixar algum dinheiro para ir buscar alguém para as laterais, por favor. Olhando ao outro lado, e olhando aqui a tentar entrar na cabeça do treinador e tentar perceber o que é que o treinador vai fazer, olhando à cabeça do Roger Schmidt, que o Sal Uhum. Ramos saiu, o Musa fez uma época muito boa a época passada, toda a gente esperava que ele fosse titular, acaba por ir para o banco num jogo destes, entra, faz golo. Como é que o treinador agora resolve isto? Como é que ele descalça este sapato? Porque agora não só tem um Musa que mostrou que ele estava errado, né? Porque Arthur Cabral já está entrou, confirmado, entrou e marcou, ou exato. não? Arthur Cabral vem aí e como é que é? Vai o Arthur Cabral para o Pá, banco? Vai o Musa para o banco? É, que o Musa deve estar farto, está no banco, coitado. Não podes fazer mais, quer dizer, sempre que entra faz gol. O Musa marca um gol a cada 100 minutos no Benfica, que é praticamente um gol a cada jogo. Ele não joga 90, quase nunca, portanto, isto é é quando assim, há poderia jogar, não jogadores, jogou. é assim, eu acho que há jogadores que efetivamente são mais fortes a vir do banco do que a Também jogar é verdade. titulares. E eu não sei se é o caso do Musa, porque ele também nunca teve muitas hipóteses para jogar titular. Mas, mas se for esse o caso, o que eu acho que vai acontecer é vindo o Arthur Cabral, que é um jogador de, de nível alto até, para a Liga Portuguesa. Se não me engano, são 20, 25 milhões que também que vão pagar por ele. O Benfica está, lá está, aí está bastante confortável. Também acabou de vencer o Gonçalo Ramos por 3 vezes mais.
É natural que consiga buscar um avançado desse nível por esses valores, e normalmente um avançado desses não vai para o banco, é lógico. Mas eu acho que o Musa já fez mais que suficiente para ser titular e acho que deveria ser titular e ir fazendo essa rotação, ser a vez do Arthur Cabral provar alguma coisa à vida do banco. E a partir desse momento, se calhar, se percebermos que o Musa não está a ser tão eficaz e não está a dar tanto ao Benfica como dava a vida do banco, se calhar inverter os papéis e aí sim voltar ele para o banco, porque ele, efetivamente, a vida do banco ele tem tido um peso grande nos resultados e a nível de gols e em números, como estavas a dizer, ele marca um gol a cada 100 minutos, joga 20 por jogo, portanto é um gol a cada 5 jogos, se calhar, mas de qualquer forma é bom, porque joga apenas 20 cada vez e isso é importante ter um jogador desses no banco, lá está. Em relação ao jogo, eu gostava só de destacar mais uma coisa, que é o João Neves. Pá, eu estou fascinado com o João Neves. Eu acho que quem viu o meio campo do Benfica, se calhar, à partida pós-jogo, inicialmente, se calhar, contra o Porto, ficou um pouco, porque assim, o Cocktail não é um médio defensivo, o João Neves também não são propriamente robustos, são pequenos. Uh, Quando o Cocktail foi contratado, o Leite disse aqui que para ele o meio campo titular ia ser Cocktail e João Neves. E eu, na altura, até percebi porquê, mas Então agora ele percebo pagou o mais. Roger Schmidt. Exato. Ele pagou... Estou a brincar. Eu acho que o João Neves é daqueles jogadores que, apesar de ter 1,60 m ou 1,50 m, a jogar parece ter 1,80 m. Ocupa um espaço enorme dentro de campo. Pá, se calhar não consegue fazer 90 minutos à intensidade que teve ontem, uh, mas é um jogador que, pá, eu acho que é um jogador que se estivesse no Porto, eu acho que o Sérgio Conceição ia adorar. Mas ainda bem que não está, porque para mim foi o melhor jogador ontem em campo, por parte do Benfica. Percebo que o prémio foi para o Di Maria, até porque eu acho que o Di Maria vai ganhar muito prémio por ser o Di Maria também. Mas isso faz parte. Mas pá, gostava de deixar esta nota porque eu gostei muito do João Neves e eu acho que vai deixar o Roger Smith numa situação complicada com Florentino, Orsens, pá, muita gente que ele não vai saber onde é que vai há de meter, mas antes assim do que não ter jogadores para jogar, né? Como, Sim, eu como acho que algo, toda a se gente calhar, o achava, Porto. eu acho que toda a gente achava que ia jogar o Florentino, né? Ali também num jogo mais disputado, para ganhar mais duelos no meio campo e tudo mais. Mas eu acho que foi a escolha acertada. Depois vimos isso durante o jogo. Pá, eu acho que o Benfica foi um bocadinho aquilo que estava a dizer no início. Não estava com intenções de pressionar alto, um bloco um bocadinho mais baixo e depois tentar assumir o jogo. Na primeira parte não correu bem, mas depois na segunda, pá, Cockchu e João Neves estão claramente acima a nível de controle de ritmos de jogo, em relação ao Florentino, pá, e vai dar muita mais qualidade com bola. Acho que foi por aí que o Roger Schmidt pode ter pensado. E E gostei da ousadia. o Cocktail acho que foi crescente também no jogo. Também normal Sim, sim. entrar logo aqui, logo contra o Porto e sem perceber muito bem do nada, já está a levar bocas de um gajo que ele, quer dizer, no Otávio por acaso ele deve saber quem é, que foi o melhor jogador da liga, mas que tem uma tatuagem de um beijinho no pescoço e do nada está-lhe a mandar para o caralho. Também, calma. Foi logo, pá, aí aos 3 minutos já estava, mas pronto, isso faz Mas parte. por falares em João Neves, eu também posso fazer aqui um apontamento. Eu já disse que o Benfica foi um justo vencedor no sentido que fez quando devia, o Porto não fez quando pôde, os golos. Mas é assim, e aí vou pegar só ligeiramente na arbitragem, só para criticar o facto de um árbitro mudar o critério da primeira parte para a segunda, onde na primeira parte dá 7 amarelos por tudo e por nada. É ridículo, era qualquer coisinha, era amarelo para os dois lados. E na segunda parte parece que o critério mudou e começa a atenuar as coisas. Parece que já não quer expulsar jogadores, porque este tem amarelo, então esta falta já não é para amarelo, mas aquele não tem, já vou dar. Pá, ficou um bocado a desejar. O João Neves foi imprudente lá num lance em que ele acaba de levar um amarelo e logo a seguir, numa transição do Porto, e ele, se eu não me engano, é com o Taremi, e ele volta a fazer falta. E segundo o critério do árbitro, é vermelho aquilo. Opa, e não o deu. Não o deu, e depois o Roger Schmidt teve bem, foi gerindo isso e foi tirando os jogadores com o amarelo, que ainda estavam ali muito na corda bamba. E Sim. queria só pegar aqui, não sei se ias lá, não sei se tinhas alguma coisa a dizer sobre isso, Não, mas sobre a arbitragem, eu acho que pá, eu percebo a ideia do árbitro de entrar e começar a distribuir amarelos para tentar baixar a agressividade do jogo, mas eu acho que o árbitro a fazer aquilo é óbvio que ele não vai conseguir fazer aquilo o jogo todo, porque senão não vai acabar o jogo. As claro, equipas vão acabar sem jogadores. E eu acho que por tu dás amarelo, por tudo e por nada, tu não estás a baixar a agressividade dos jogadores.
O primeiro amarelo do jogo é um amarelo em que o Ristich dá um toque no pescoço do Otávio. Não é uma entrada agressiva. O jogador leva amarelo. Aquilo não baixa a agressividade do jogador porque o jogador não foi agressivo. Esses amarelos têm que ser dados a jogadores ou que reclamam muito, ou que perdem tempo, ou que fazem entradas agressivas e que não têm a intenção de jogar a bola, porque essas são as entradas que nós não queremos, que o árbitro não quer no jogo. Se eu começar a dar amarelo por tudo e por nada, depois vão haver essas entradas e ele não vai poder dar amarelo porque não quer que o jogo acabe por 6-6. Eu acho que aí é que pecou. Porque eu acho que a ideia, eu percebo a ideia. Eu acho que os árbitros estão numa posição muito, cada vez mais difícil porque não são protegidos. Mas lá está, eu acho que seria impensável ele conseguir manter o critério, por isso eu acho que ele entrou com demasiada fome. Mas é isso, apesar do o Arte pode não ser espetacular e pode não ser protegido e tudo mais. Se ele for coerente do início ao fim, eu acho que não vai ter muitas críticas. É a minha opinião. Pode deixar jogar o jogo todo, pode dar amarelos o jogo todo, mas se for coerente, pá, as pessoas vão dizer, ok, deu amarelo por aquilo, deu amarelo por isto, pá, é a realidade. Pronto, foi só esse apontamento. Agora, eu queria só referir aqui dois fatores, duas pessoas muito experientes no lado do Porto, que eu achei cómico e ao mesmo tempo, pá, inacreditável, que foi a expulsão do Pepe e a expulsão do Conceição. Pá, eu não sei se fala sério ou se me rio, mas o Pepe com 40 anos dar uma joelhada no, no Jurasek quando a bola já está fora do campo. Opá, eu não sei o que é que ele estava à espera. Ele sabe que já há vida ao árbitro, ele já não está nos tempos do Real Madrid, No em Real que andava Madrid a biqueira ele aos fazia jogadores no aquelas. chão. Eu Não, já ele não vi ele fazia fazer muito, ele aquelas há fazia muito tempo. pior. Sim, é isso, é isso. Ele tem andado calminho. Ele tem andado calminho. O problema é que aquilo é uma agressão, é a realidade. Agora, é assim, eu não sei, daqui a uns meses o Jurasek não vem com teste de gravidez a dizer ao Pepe, olha, vamos mudar para as Maldivas, que isto entrou bem. Foi bem dado. Aí, ele assustou-se. Eu acho que ele já nem quer jogar mais no Campeonato Português. Ele Eu acho que ele ficou assustou-se. a pensar o que é isto? Eu inscrevi-me num clube de futebol. E ele, Conceição, o que é que tens a dizer? Fazer birra. Epá, sinceramente, eu estava a ver o jogo com dois amigos e aquilo aconteceu no fim. O Benfica estava a ganhar, estava feliz, obviamente, 2-0. Possibilidade do Benfica fazer 3, que é uma coisa que eu não me lembro da última vez que o Benfica ganhou 2-0 ao Porto. E eu fiquei triste no final do jogo. E sou mesmo sincero, eu saí do jogo e não estava feliz. Porque aquilo que aconteceu, pá, é tão absurdo. As coisas que acontecem, e não é por ser o Conceição, não é por ser o Porto, as coisas que acontecem no futebol português são tão inacreditáveis. E ok, isto já aconteceu noutros sítios, obviamente, mas a forma como acontece e a naturalidade com que acontece é. Pá, e nós sendo da área, pá, a mim deixa-me a pensar algumas coisas. Pá, Eu fiquei chocado. eu acho que a forma como acontece, a forma como. Muita coisa pode ser discutida. Eu acho que ele foi bem expulso, por isso eu acho que nem aí podem. Ele pode. Porque, pelo menos do que se vê nas imagens, ela mandava o árbitro para o caralho. E isso é suficiente para ser expulso. A Não, partir claro. daí, ok, ele não concorda com ser expulso, ele está a perder, está aziado. Percebo. Agora, espera aí que eu vou ficar aqui. Não, eu gostei foi do Marcante servir de mensageiro. Essa aí eu parti-me todo. Mas aí depois eu vi aquele árbitro da Sport TV, o Pedro Henriques, Sim. a explicar que nas regras o árbitro tem de falar com o Tem de explicar. capitão Aí, e. não, e é assim, a partir do momento em que o Conceição não sai, é assim, o Conceição teve muito mal, mas por outro lado o árbitro também devia ter adotado outra postura, porque se repararmos quando o árbitro realmente faz aquilo que lhe compete, que é dirigir-se ao Conceição e explicar-lhe o porquê, não é que deva explicar, mas se o jogo não vai prosseguir, opá, nem que seja ameaçá-lo no sentido de, olha, não vai sair, eu vou acabar o jogo, o Benfica está a ganhar, é assim que vai acabar. Pá, e ele aí tinha que sair, né, para o Porto ainda conseguir disputar o jogo. Pá, e acho que o Arte teve mal porque o Arte cagaçou-se. O Arte ficou no meio do campo à espera que a Conceição saísse e ficou ali impávido e sereno sem agir. Parece-me querer também continuar o jogo. Portanto, eu acho que o Arte ali, a única coisa que devia ter feito era ter devia-se ter aproximado dele e devia ter mandado outra vez embora. Pá, eu não faço ideia o que é que aconteceria se ele recusasse até ao fim Pá, sair. teoricamente o jogo acaba e fica 3-0 para o Benfica por desistência do Porto. Teoricamente é É. isso que acontece. Eu Mas vejo do nada vejo seguranças e o que é isto? não é assim, Vão eu vi levá-lo? que o árbitro podia ter dado ordem à polícia para pegar nele e metê-lo na rua. Agora, assim, o Godinho também não é burro. Ele sabe que se fizer isso, mete-se numa situação complicada. Eu acho que seria bem feito para a Conceição passar por essa vergonha, ser levado a colo do polícia lá para fora
para deixar de fazer estas figuras. Porque eu tenho a certeza que ele fez isto e não lhe vai acontecer nada. E eu acho que aí é que está o ponto, é que Vai levar com castigo, vai levar com castigo. vai 1 ou 2 jogos, vai levar uma multinha, daquelas em Portugal que nem comissão faz, e se calhar numa próxima supertaça faz isto outra vez, porque este é que é o problema. E isto, o problema em Portugal é que as multas são leves, as suspensões são leves e os treinadores fazem o que querem. E pá, pronto, eu não sei, isto foi o como eu acho que nunca. E depois há Eu aqui nunca outra vi isto. questão que é, eu acho que a suspensão devia ser dada, e isto, eu acho que tem que se olhar ao nome e tem que se olhar ao cadastro, tal como se faz nos crimes, é assim, tem que se olhar tudo o que o Conceição já fez e para depois de tudo o que ele já fez, ele se sentir confortável para fazer aquilo, é porque ele acha que pode fazer tudo. E ele não vou dizer que está protegido, mas não lhe acontece nada. Nunca aconteceu e não vai acontecer. E quem Mas diz o quando dizes não Conceição, acontece nada, o quê? Não acontece o quê? O que é que tu querias que acontecesse? não, é assim, o Não Conceição, fosse banido? Mas aí também já estás a entrar em redes extremas. mas eu acho que para atitudes extremas são precisas medidas extremas. Eu acho que se isso fosse, por exemplo, a Inglaterra, o Conceição não estava mais na Premier League. Eu sou sincero. O Klopp levou 250 mil euros por ter entrado em campo. A multa mais alta do que o Conceição levou em Portugal foi 8 mil euros. E atenção, eu digo isto porque eu acho que não é a atitude em si, é o à vontade e o achar que está tudo bem, está tudo bem. E quem diz o Conceição, é assim, o Porto fez um comunicado ontem e o Porto pode não concordar com a atitude do árbitro, pode achar que o árbitro fez um mau jogo e que até tirou a supertaça ao Porto. Mas defender aquela atitude do seu treinador, eu acho que como Não, entidade. eu acho que foi uma questão. Acho que foi uma questão de união. Ninguém se ia virar contra o próprio treinador, percebes? Não, no momento Acho que acho que foi, não. Agora acho que depois no foi nesse final, sentido. ou o Porto está calado, faz um blackout e não fala. Agora, menos de 1 hora depois do jogo, via dar um comunicado a dizer que o Godinho fez um show. Pá, eu acho que Não vou defender medidas isso. têm que ser tomadas. Não vão ser. Acho que não vão ser. Acho que vai levar 1 ou 2 jogos. Ainda para mais, olhando ao facto que ele devia estar suspenso neste jogo, que é outra. Devia estar suspenso, é expulso e não quer sair do jogo. Mas essa aí, eu por acaso também não percebo porque é que o Neres não foi convocado. Foi a opção? Que Foi eles. problema, nós também não somos Ah, solidários. Do tipo, ele devia estar suspenso, não vai ser convocado. Não, exatamente, foi não está a problema perceber. físico. Foi problema Mano, físico. mas foi pelo mesmo motivo. Foi Sim, é pelo igual, motivo é da igual. previdência cautelar, que é ridícula a justiça em É Portugal. fugir à regra. É fugir à regra. Ah, Isso aí é mas igual. pronto. Isso aí é igual. Portanto, o Conceição ainda tem 2 castigos para apanhar. Estou para ver isto. Vai passar a época toda na bancada, já estou a ver. Bom, não sei, vamos ver. Não é a melhor forma de começar o futebol português, de tudo. Pá, e acho que é triste. Mas pronto, e acho que é triste porque agora o futebol português tem cada vez mais visibilidade lá fora, com os Di Marias a vir e tudo. E depois temos, por exemplo, o Fabrício a falar do futebol português, o 433 que é uma das maiores páginas a meter coisa do futebol português, e depois as pessoas vão ver o jogo e tem um treinador a fazer birra a dizer que não sai de campo. Ainda por cima a perder 2-0 e a faltar 5 minutos para acabar o jogo, que ainda é mais absurdo. Mas pronto, Quando penso nisso, só me apetece rir. sim, é o que é. É o nosso Tugão. Hum, é assim, nós também. Eu estava a dizer que nós íamos falar da Liga, mas também não tens muito mais tempo. E se Eu calhar o só que ia, nós. só ia te perguntar, que tu falaste do Porto, das transferências do Porto, ia só perguntar se achavas que o Benfica ainda precisa de se reforçar com mais alguém, sendo que Arthur Cabral e Trubin estão a caminho da luz e Sim, isto parece-me esse já está em ficar Portugal. com um plantel bastante equilibrado. Esse já está em Portugal. Eu acho que se não sair ninguém, é preciso sair pessoas, jogadores. Isso acho que sim. Entrar, se não sair ninguém, eu acho que não é necessário. Mas, por exemplo, fala-se de uma saída do Chiquinho. Eu não ia buscar ninguém, mas eu também não vendi ao Chiquinho. Ainda ontem entrou. Quem diz ontem? Isto vai ser na sexta. Na Supertaça entrou. Mas eu acho que se há falta de opções é para a posição de aquelas três extremo 10. Eu acho que aí ontem senti-se um bocadinho, não havendo o Neres, a primeira opção a sair do banco é o Sheldrup, que é muito bom, mas tem 18 anos. Mas eu não iria buscar ninguém porque o Guedes é do Benfica e o Guedes Pois está é, ainda aí tens o Guedes. daqui 1, 2 semanas está aí. Por isso, eu acho que o plantel está fechado Sim, se tens não o sair Guedes e ninguém. lembra-te que o Orsnes jogaram ali no corredor central também, ali mais pela frente também podem fazer essas posições de extremo, portanto. Sim, eu acho que o plantel está equilibrado, está muito mais bem feito do que a época passada. Há Uhum. opções. Pá, a única saída que me pode incomodar é a do Chiquinho, apesar de que eu acho que
fala-se de 6 ou 7 milhões, acho que é bem vendido. Não precisa vender o Zidane por 6 milhões, mas pronto, pá, ainda por cima para a Rússia. Mas está bem. Pá, não sei, porque eu acho que tendo o Florentino para 6, não há mais 6. Há o Orsens, há João Neves e há Kokcu, ou seja, há ali 4, mas o Orsens joga mais à frente. Por isso eu acho que o Chiquinho é importante. Ainda ontem entrou e não entrou mal, e eu acho que ali na primeira parte houve ali um momento que eu acho que ele fazia melhor do que o Kokcu a nível. Pronto, está mais habituado a este tipo de jogos, não é que seja É melhor jogador. suficiente, não se queixem que nós temos dois por posição. Pai. Que dois, temos para Não, aí um. olhar para o nosso contexto, Liga Portuguesa, para o Porto, para o Vocês estão Sporting, muito para o acima. Braga, isso aí estamos mais que bem. Até o Braga está E, acima de nós. e se for preciso, o Braga nós vamos A fazer aí um nível de vídeo, profundidade. porque A nível de vamos fazer profundidade um de vídeo se plantel. calhar antes deles entrarem na Champions, porque eu acho que o projeto do Braga, pá, precisa de ser mais falado. Nós já falamos, mas eu acho que aquilo, pá, tá tudo certinho. Se não sair ninguém, eu acho que é quase perfeito. Mas pronto, vamos fazer, se calhar o próximo episódio vai ser previsões. Se calhar não só da Liga Portuguesa, se calhar fizemos de várias ligas. Vamos ver como é que fazemos isso. O ano passado fizemos Uhum. e acho que foi engraçado. Está tudo no TikTok lá em pastas para verem nós a sermos humilhados a dizer que, sei lá, já não me lembro, que Santa Clara vai à Europa e que o Boa Vista vai descer e depois isto está tudo ao contrário, mas também nós estamos aqui para ser rasgados. É esse o nosso papel, acho eu. Ou não, não sei. Eu também não sei porque é que nós estamos aqui, mas próximo episódio, isto agora é vídeo, episódio, é tudo ao mesmo tempo. Há de ser sobre isso. E hoje ficamos assim, abordamos o E desta vez Supertaça. é tentar. Desta vez é tentar depois fazer umas reacts à merda que dizemos. Pois, isso também não era mal pensado, nós fazemos se calhar só para o YouTube, uma coisinha a reagir ao que dizemos o ano passado. Porque temos os vídeos do TikTok, podemos reagir aos vídeos do TikTok e rirmos um bocado das melhores contratações e dos flops e não sei de quê, acho que é engraçado. Sim, Por nós isso achamos fica que sabemos aí, tudo e depois é o que exato, é. fica aí a ideia, portanto, e também ver como é que do início da época para o fim há tanta coisa que muda e jogadores que eram importantes saem e etc. Pá, o Meite ganhou a medalha da Supertaça. Eu deixo esta aqui porque eu acho que ele não vai estar cá para a semana. Mas pronto, quem vai estar cá para a semana somos nós. Olha esta ponte, pumba. E adorei. Portanto, Fecha só agora. abracinho e ao contrário do Conceição, nós vamos embora. Tchau, tchau.